Eu consegui! Fiquei dias aqui fazendo todas as pesquisas necessárias, fiz as referências, mas agora eu tenho a teoria perfeita do que vai acontecer com o Doomsday no Superman and Lois. É a morte do Superman, só que diferente. No episódio 5, o quê? Não é o Doomsday. Quem é? O Bizarro? Pois é, pessoal, é isso mesmo. Depois de 2 episódios fazendo todas as referências possíveis para colocar o Doomsday no 3º episódio, inclusive com um dos produtores falando que era o Doomsday, a gente chegou no final do 3º episódio e BOOM! Não é o Doomsday, é o Bizarro. Os produtores enganaram todo mundo, eles tinham falado até que era o Doomsday, mas pelo jeito foi só realmente para enganar, para fazer essa surpresa ser maior, para todo mundo realmente ficar esperando que era o Doomsday, mas de fato seria o Bizarro. E assim, ó, apesar de parecer que eu tô brabo, na verdade, eu achei que foi bem melhor ser um outro vilão e não um Doomsday. Porque assim, ó, a gente tem que ser um pouco racional com as coisas. O Doomsday é um monstrão de 3 metros por 5, gigantão, porradão. É um negócio caro pra fazer o Doomsday. E eu acho que faz muito mais sentido pro seriado não colocar o Doomsday. Ia depender muito dos efeitos especiais. O efeito poderia não ser bom. E também convenhamos que esse plot twist de falar que é o Doomsday e na verdade ser um outro vilão foi total CW. Aliás, eu não acredito que eu caí nele também, porque eu deveria ter previsto isso. São anos de experiência com seriados da CW, eu deveria ter visto. Mas, desculpa, eu não consegui ver, eu me enganei completamente com um cara falando que era o Doomsday. Realmente caí nessa. Ah, Gabriel, mas será que foi uma boa o Bizarro? Gente, eu achei o Bizarro uma ótima escolha. Porque assim, ó, ele é um dos vilões, não vilões, favoritos que eu tenho da DC. Porque a questão do Bizarro é que ele é um clone mal feito do Superman. Um clone que deu errado. E ele não é propriamente ruim. Ele tem parte dos ideais do Superman. Ele quer fazer o bem, ele quer ajudar, só que ele não sabe exatamente como fazer isso. E o jeito que ele acaba fazendo certas coisas é totalmente destrutivo, ao ponto de várias vezes ele virar um vilão. Mas ele é um cara doce e genuíno por dentro. Em alguns momentos das HQs ele já surpreendeu bastante, inclusive nas HQs do Capuz Vermelho, onde ele chegou a fazer parte da equipe do Jason Todd, junto com a Artemis. Por isso que eu digo que a escolha para ser o Bizarro é muito interessante. Primeiro porque foi bem surpreendente, acabou com as teorias que eu tinha feito aqui. Ninguém realmente esperava por esse plot twist. E também faz todo sentido por causa das alucinações e dor de cabeça que o Superman estava tendo. Porque se fosse o Doomsday, eles teriam que dar alguma explicação do porquê que o Superman está conectado com o Doomsday. E eu não sei se seria uma boa explicação, na boa. E com o Bizarro não, naturalmente você pode explicar isso. Agora, o visual desse Bizarro eu achei que ficou muito bom. Cara, adorei a capa do Bizarro toda rasgada. Realmente não esperava por isso e ficou muito bom. E o visual desse Bizarro, que parece um Superman meio zumbificado, com umas energias popando pra fora, sinceramente me lembrou aquela coisa de endocrinação do Mass Effect. Quando os caras são possuídos lá pelos alienígenas The Reaper. Cara, eu achei o efeito muito parecido. E a outra coisa que eu gostei muito nesse episódio foi a luta. Caraca, velho, a luta foi Dragon Ball. Tchalá, tchalá. Não importa o que aconteça. Porque tava o Doomsday aqui, daí veio o Superman, eles lutaram, ele fez aqui, pum, e caiu. Cara, foi muito Goku versus Vegeta. Foi demais. Esse estilo de luta meio Dragon Ball, eu acho que faz total sentido pro Superman. Não é exatamente um negócio que se explora muito, até porque Superman e Lois não tem esse orçamento todo pra fazer um episódio de 20 minutos com luta. Eu reconheço isso e entendo, e por isso que eu valorizo demais essas pequenas lutas que são muito bem feitas. Ah, mas o CGI podia estar melhor. É, sim, o CGI poderia estar melhor, mas eu acho que a ideia toda da execução da luta foi muito bacana. E quando eu vi, assim, minha boca ficou aberta, porque, caraca, eles realmente estão lutando, eu não esperava por isso. E ali naquele momento era realmente uma luta Superman e Doomsday, porque ele ainda tá com o traje ali. E quando teve o plot twist, né, de que era um outro Superman do mal ali, a gente fica na teoria, né, será que é mesmo Bizarro? Será que é um outro Superman? Superman de outra terra? E eu gostei que depois o episódio foi esclarecendo isso. Não, ele não é um Superman de outra terra, parece ser uma
outra coisa. E daí o pai da Lois Lane falou uma versão bizarra do Superman. E bem, aí confirmou que era de fato a versão do bizarro no Superman e Lois. Mas se você ainda não estava convencido, eles terminam o episódio com os créditos espelhados, né? Aquele Superman e Lois virado. E realmente foi muito bem sacado. Mas enfim, tô falando muito do bizarro, eu quero falar um pouco desse episódio 3 e também do episódio 2. Eu gostei muito da história do episódio 2, com todas aquelas subtramas que estavam acontecendo, mas gostei especialmente do envolvimento do Tal Rho no episódio, porque eu realmente não pensei que ele iria voltar, mas convenhamos que é muito CW ele voltar. Introduz um vilão na primeira temporada e faz com que esse vilão seja recorrente ao longo das outras temporadas. Cara, isso acontece com todos os vilões da CW, só prestar atenção. E nesse caso do Superman Lois, funcionou o Tal Rho ajudando o Superman e também traindo ele, porque tem esse negócio que eles são irmãos e o Tal Rho se aproveitou da boa vontade do Superman, que é sempre uma das fraquezas do Superman, ele é um pouco ingênuo, mesmo um Superman cheio de experiência como esse do Tyler. A única coisa que eu não gostei muito desse episódio 2 foi a questão da luta, que foi um negócio meio limitado. Eu sinceramente esperava uma luta um pouco melhor, mas aí nesse episódio 3 eles compensaram fazendo uma luta Dragon Ball Z com o Superman. Aí me conquistou, tá ligado? Aí tamo junto. E agora o episódio 3 continua desenvolvendo todos os personagens e tocando muito bem cada história. Tirando a parte do Superman com o bizarro, que foi excelente, a parte da história do Jonathan realmente me surpreendeu, porque eles conseguiram fazer uma coisa clichê de adolescente. Ah, não estou indo bem no futebol americano, aquele outro aí tá usando esteroides, ele tá roubando. E convenhamos, é um grande clichê narrativo que tem nessas coisas de futebol americano, mas eles deram um twist muito Superman ao fazer com que ele tá usando seja o mesmo negócio que o governo dos Estados Unidos está usando para fazer aquele exército do Superman. Assim como a gente viu aquele outro vilão que apareceu no episódio 1, né, que também estava usando esse negócio. Então foi uma excelente forma de ligar a história do Jonathan aos eventos principais de uma forma extremamente natural. Gostei muito disso daí. Eu adoro quando essas histórias se entrelaçam de um jeito que é totalmente ao natural, não é forçado. E na minha opinião faz total sentido alguém de Smallville pegar essas coisas que dão super força e revender para ganhar dinheiro com isso, porque tá todo mundo mal ali em Smallville. Tá todo mundo precisando de dinheiro. Porque, inclusive, é namorado do Jonathan que tá vendendo essas coisas pros seus colegas, porque ela precisa de dinheiro. E, poxa, foi um ótimo desenvolvimento de personagem pra uma cena da namorada do Jonathan. Realmente foi muito bom. A outra coisa que teve nesse episódio foi o núcleo do Aço com a sua filha Natalie. E, mais uma vez, eu achei que foi um ótimo episódio do Aço. Eu gosto muito desse personagem do Aço. O jeito que ele participa, o jeito que ele conversa com a Lois, o jeito todo que é um pouco estranho, ele tá na casa da esposa dele, de um outro universo, sei lá, é tudo um pouco estranho, e eu acho que o ator, ele consegue transmitir o sentimento que ele iria ter se realmente acontecesse um negócio parecido como esse, sabe? Porque parece que ele quer se apaixonar pela Lois desse universo, mas ele sabe que não pode. Ele quer estar ali, ele quer estar presente, mas isso cria toda uma coisa dentro da própria família dele que é estranha. E a questão da filha tá fazendo toda a diferença também, porque a filha traz outras preocupações pro Aço, e a filha também tem sua própria jornada ao longo da temporada. Eu confesso que fiquei um pouco decepcionado que no episódio 2 eles não desenvolveram mais a filha com relação a Lois Lane. Foi um diálogo que eles tiveram só no primeiro episódio e depois eles meio que esqueceram. Mas a Natalie se aproximar do núcleo dos adolescentes e conversar ali no colégio era uma coisa que eu também já estava esperando. Até o momento eles não conseguiram encontrar aquele balanço certo de coisas totalmente aleatórias da vida de adolescente com coisas úteis que ela pode fazer para a história da temporada de uma forma geral. Mas eu acho que no finalzinho do episódio 3 eles encontraram esse equilíbrio, porque é ela meio que aceitando que o seu pai vai ter que fazer alguma coisa. Ele ali com aquele traje do Master Chief, ele não vai conseguir fazer muita coisa, até porque já tá totalmente destruído. Então ela vai mãos à obra, né, pra fazer um novo traje, e daí eu espero ver o traje verdadeiro do Aço, com um S no peito ali e tudo mais. Aí eu acho que vai ficar legal, hein? E ela ajudando o pai com seu novo traje é exatamente o que ela precisa. Fazer esse desenvolvimento de personagem em relação ao seu pai e desenvolver ela no núcleo dos adolescentes, para ela encontrar o seu lugar, para ela se sentir em casa. Porque esse é o dilema dela nesse momento. Ela não se sente bem nessa terra, e todo esse desenvolvimento eu tô vendo eles orquestrando, estão mandando muito bem, mas eu acho que ela vai começar a crescer mesmo a partir do episódio 4.
Outra coisa que tá de parabéns no episódio é esses surtos psicóticos do Superman. Cara, eu realmente adorei como que eles amarraram a história macro do Superman, a questão das dores de cabeça dele com o vilão, o Bizarro, com esses ataques de raiva que o Superman tem, que ele não consegue controlar, e ele acaba descontando isso na família dele. Caraca, eu achei isso tão complexo, tão bom pra se abordar numa história do Superman, porque é uma coisa macro atingindo no pequeno, e como que isso afeta todo o núcleo familiar do Superman. Porque o Superman, quando ele briga com o Jordan, isso afeta todo o episódio, todos os personagens ficam envolvidos com isso. Realmente muito bom. O Tyler também mandou muito bem. Ele ali, quando ele fica bravo com os olhos vermelhos, realmente ele tem uns surtos que ficaram muito bons. E ele genuinamente é Superman, porque ele percebe que ele errou. E no final do episódio ele tem a grandeza de ver, né, que ele errou, pedir desculpas e tudo mais. Realmente tudo flui muito bem com essa história. O nível de interação da família do Superman, ela é tão fácil, ela flui tão naturalmente, que é realmente impressionante como que esse roteiro, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito bem escrito. É como você fala, você pode ter uma história super, hiper, mega clichê, mas se você conseguir desenvolver bem os seus personagens, você dá diálogos críveis com eles e eles realmente parecerem parte de algo que existe, qualquer história vai ser boa. Essa é a verdade. E é o que eles estão fazendo aqui. Eles têm uma história relativamente simples, mas que cada ponto dela caminha de um jeito muito natural e tudo faz sentido. Esse mundo todo faz sentido. E assim, deixa eu ver o que tá faltando. Ah, o Jordan. Tá faltando falar do Jordan. O Jordan no episódio 2, cara, ele me surpreendeu muito, porque eles levam o Jordan junto com o Tal-Rho. Quando ele luta com o Tal-Rho, mostra a evolução do personagem, mostra como que ele tá se preparando para eventualmente ser Superboy, ou talvez até Superman. E de novo, a genialidade do Jordan tá como que o macro afeta o micro e o micro afeta o macro. Porque a dor de cabeça que o Superman tem faz ele brigar com o Jordan. Mas o Jordan só conversou com o Superman porque a namorada dele no episódio anterior falou que tinha beijado uma garota. E agora o Jordan tá se sentindo mal porque ela contou um segredo pra ele e ele não pode contar o segredo dele pra ela. E esse dilema que ele tem é muito interessante. Porque, de novo, eles pegam um problema totalmente adolescente de se lidar e levam pra uma ambientação do Superman e flui naturalmente. Você até pensa que pode ser um negócio super, hiper, mega clichê. Ah, pai, eu quero revelar minha identidade secreta pra minha namorada, posso? Não, filho, não pode, você vai deixar ela em perigo. Sabe, é um negócio meio clichê, mas que aqui eu acho que funciona porque eles fizeram esse contrabalanço da namorada contar um segredo e o Jordan se sentir mal por contar um segredo. E ele ficar de fato nesse dilema se deveria contar ou não. E se ele está sendo um bom namorado por esconder esse segredo dela. E ao mesmo tempo que eles pintam isso, isso afeta a namorada dele. Então vejam como a história ela se relaciona numa grande teia. E realmente tudo faz sentido e as motivações de cada personagem vai afetando cada um, porque eventualmente esse problema da namorada do Jordan leva pra Lana Lang e tudo vai se encaixando muito de boa. Então assim, ó, esse episódio foi muito bom, mas muito bom mesmo. Teve plot twist, teve desenvolvimento de personagem, teve história boa, teve um vilão legal aparecendo, o Bizarro, uma grande promessa de vilão, e ao mesmo tempo a gente sabe que ele não vai acabar sendo o grande vilão. O Bizarro nunca é a grande ameaça. Sempre tem alguém por trás do Bizarro. E daí, quem será que é? Será que vai ser o Lex Luthor, como estão especulando? Será que vai ser uma outra coisa? Mas assim, ó, chegou a hora de dar a nota do episódio. Eu acho que foi um episódio muito bom, melhor que o episódio 1, definitivamente melhor que o episódio 2. Então assim, ó, nota 8,5, acho que é uma nota justíssima pro episódio. E se continuar crescendo, o 9 e o 10 certamente virão. Mas enfim, gente, isso daqui é só minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe descer! Uhul! E essa foi a nossa análise do episódio 3 de Superman and Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!